Imagine acordar um dia e descobrir que cada memória, cada abraço da sua mãe, cada risada com seus amigos, tudo isso foi programado. Cada lágrima que você derramou, cada conquista que celebrou, nada disso foi real. Você continuaria vivendo? Ou lutaria pela verdade? Essa é a história de Lucas, um garoto de 16 anos que descobriu o segredo mais perturbador do universo. E o que ele decidiu fazer vai mudar completamente sua percepção sobre o que significa ser humano. Se você gosta de histórias que mexem com suas emoções e fazem você questionar a realidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque essa jornada vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Vamos começar? Lucas sempre foi um garoto normal. Acordava às 6 da manhã, tomava café com sua mãe, pegava o ônibus para a escola e reclamava das mesmas aulas chatas que todo adolescente reclama. Seu pai havia morrido quando ele tinha apenas 5 anos, um acidente de carro que sua mãe raramente mencionava. Ele tinha amigos, tirava notas medianas, e seu maior problema era decidir se pedia para sair com Amanda, a garota dos olhos verdes que sentava na fileira ao lado. Era uma terça-feira comum quando tudo começou a desmoronar. Lucas estava no intervalo, sentado embaixo da grande árvore no pátio da escola, quando algo estranho aconteceu. Amanda passou por ele, como sempre fazia, e sorriu. Mas dessa vez, algo estava errado. Terrivelmente errado. Por uma fração de segundo, tão rápido que ele quase achou que tinha imaginado, o rosto de Amanda congelou. Literalmente congelou, como um vídeo pausado. Seus olhos ficaram fixos no nada, seu sorriso travado em uma expressão artificial. E então, como se alguém tivesse apertado o play novamente, ela continuou andando, completamente normal. Lucas piscou várias vezes, seu coração acelerando. Que diabos foi isso? Ele murmurou para si mesmo. Ninguém ao redor pareceu notar nada. Os outros alunos continuavam conversando, rindo, jogando bola. Tudo perfeitamente normal. Ele tentou se convencer de que estava cansado, que tinha dormido mal, que sua imaginação estava pregando peças. Mas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça, Amanda congelada, como um personagem de videogame com um bug no sistema. Nos dias seguintes, os glitches começaram a ficar mais frequentes. Durante a aula de matemática, o professor Pedro estava escrevendo no quadro quando de repente repetiu a mesma frase 3 vezes seguidas. O teorema de Pitágoras estabelece que... O teorema de Pitágoras estabelece que... O teorema de Pitágoras estabelece que... Então continuou como se nada tivesse acontecido. Lucas olhou ao redor. Ninguém mais pareceu perceber. Na quinta-feira, sua mãe estava preparando o jantar quando algo ainda mais bizarro aconteceu. Ela estava cortando cenouras, e Lucas observava distraído enquanto fazia o dever de casa na mesa da cozinha. De repente, sua mãe pegou a mesma cenoura que já havia cortado e começou a cortá-la novamente. A cenoura estava inteira de novo. Lucas levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Mãe, você acabou de cortar essa cenoura. Sua mãe virou-se para ele com um sorriso confuso. Do que você está falando, querido? Estou cortando agora. Ela olhou para a tábua, onde as cenouras já cortadas estavam perfeitamente arrumadas. Viu? Acabei de cortar. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele tinha certeza, absoluta certeza do que tinha visto. A cenoura tinha resetado. Como se alguém tivesse voltado alguns segundos no tempo e repetido a ação. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Deitado no escuro do seu quarto, ele começou a conectar os pontos. Os glitches. As repetições. As pausas impossíveis. Tudo parecia seguir um padrão, como se o mundo inteiro fosse um programa de computador com bugs. A ideia era absurda. Ridícula. Impossível. Mas quanto mais Lucas pensava nisso, mais fazia sentido. Ele pegou seu celular e começou a pesquisar: teoria da simulação, realidade programada, hipótese do ancestral simulado. Passou horas lendo artigos de filósofos e cientistas que argumentavam que nossa realidade poderia ser uma simulação computacional avançada. Às 3 da manhã, Lucas teve uma ideia. Se o mundo era mesmo uma simulação, devia haver limites. Bordas. Lugares onde o código falhava. Ele precisava testar isso. Precisava ter certeza de que não estava ficando louco. Na sexta-feira, durante o intervalo,
Lucas fez algo que nunca tinha feito antes. Saiu dos limites da escola. Ele simplesmente pulou o muro baixo nos fundos e começou a caminhar. A princípio, tudo parecia normal. Ruas, carros, pessoas indo e vindo. Mas então ele chegou na antiga fábrica abandonada na borda da cidade, um lugar que ele sempre evitava. Enquanto se aproximava, Lucas notou algo perturbador. A fábrica parecia incompleta. Como se alguém tivesse esquecido de renderizar todos os detalhes. As janelas eram manchas escuras sem reflexos. As paredes tinham texturas que se repetiam de forma óbvia. E quando ele tocou a porta enferrujada, sua mão atravessou o metal como se fosse névoa. Lucas recuou, tremendo. Seu mundo inteiro estava desmoronando. Cada certeza que ele tinha sobre a realidade estava se dissolvendo como areia entre seus dedos. Ele não estava louco. Algo estava fundamentalmente errado com o mundo ao seu redor. E então, enquanto ele estava ali parado, processando essa descoberta impossível, ouviu uma voz atrás dele. Uma voz que não deveria estar ali. Uma voz que soava digital. Finalmente. Um observador desperto. Lucas girou rapidamente, seu coração batendo como um tambor descontrolado. Diante dele estava uma figura humana, ou algo que parecia humano. Era um homem, ou pelo menos tinha a forma de um homem, vestindo um terno cinza perfeitamente comum. Mas havia algo profundamente errado com ele. Seu rosto era indefinido. Não era que não tivesse rosto. Tinha olhos, nariz, boca, mas os traços pareciam mudar sutilmente a cada segundo, como se o programa não conseguisse decidir que aparência dar a ele. Às vezes parecia mais jovem, às vezes mais velho. Às vezes os olhos eram castanhos, depois azuis, depois verdes. Quem é você? Lucas conseguiu gaguejar, sua voz saindo mais aguda do que ele gostaria. Meu nome não importa, disse o homem, sua voz ecoando de forma estranha, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Mas você pode me chamar de observador. Eu sou, digamos, um administrador do sistema. Sistema. Lucas repetiu, embora já soubesse a resposta. Então é verdade. Tudo isso é uma simulação. O observador deu um passo frente, e Lucas notou que seus pés não faziam som ao tocar o chão. Sim e não. É mais complicado do que você imagina. Esta não é apenas uma simulação de computador, Lucas. É uma realidade construída com propósito. Um experimento, se preferir. Um experimento? Somos cobaias. A raiva começou a substituir o medo na voz de Lucas. Minha vida inteira, minha mãe, meus amigos, tudo isso é falso. Falso é uma palavra muito simplista, o observador replicou, sua cabeça inclinando de uma forma que parecia mecânica. Suas experiências são reais para você. Suas emoções são processadas genuinamente dentro dos parâmetros da simulação. A questão não é se é real ou falso, é se importa. Claro que importa. Lucas gritou, lágrimas começando a formar em seus olhos. Se minha vida é apenas um programa, então nada que eu faço tem significado. Eu sou apenas linhas de código. O observador ficou em silêncio por um momento, e seu rosto finalmente se estabilizou em uma expressão que parecia genuinamente triste. Eu esperava que você reagisse assim. A maioria dos observadores despertos tem essa resposta inicial. Mas considere isto. No mundo de onde você acha que vem, o mundo real, os humanos são apenas átomos e moléculas seguindo as leis da física. Neurônios disparando em padrões eletroquímicos. Seriam eles mais reais que você? Lucas abriu a boca para responder, mas não conseguiu encontrar palavras. O argumento tinha uma lógica perversa que ele não podia negar facilmente. Por que estou vendo os glitches? Lucas finalmente perguntou. Por que agora? Por que você está atingindo a maturidade do observador? O observador explicou. Aproximadamente 1 em cada 10 milhões de entidades simuladas desenvolve a capacidade de perceber inconsistências no código. É raro, mas acontece. Quando acontece, nós temos um protocolo. Que protocolo? Nós oferecemos uma escolha. O observador estendeu as duas mãos. Na mão esquerda, apareceu uma pequena esfera azul brilhante. Na direita, uma esfera vermelha. A azul é o reset. Todos os seus glitches param.
Suas memórias desta conversa são apagadas. Você volta para sua vida normal, feliz e ignorante. A vermelha é o despertar completo. Você vê a simulação pelo que ela realmente é. Ganha acesso aos códigos de base. Mas nunca mais poderá voltar à sua vida anterior. Lucas olhou para as duas esferas, seu mundo inteiro pendendo na balança dessa escolha impossível. E se eu não escolher nenhuma? Então os glitches pioram. Sua mente eventualmente entra em colapso tentando reconciliar o que você percebe com o que deveria ser a realidade. É desagradável. Por favor, não escolha essa opção. Você disse que sou um experimento, Lucas disse lentamente, tentando ganhar tempo para pensar. Experimento para quê? O observador hesitou, e pela primeira vez pareceu desconfortável. Para ver se consciências artificiais podem desenvolver verdadeira autoconsciência. Para ver se podem fazer escolhas morais significativas. Você e todos nesta simulação foram criados para responder uma das questões mais antigas da filosofia: o que nos torna humanos? Lucas sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou contra a parede irregular da fábrica, ou melhor, contra a ilusão de uma parede. Meu pai, o acidente, isso foi programado. Sim. Perdas e traumas são necessários para desenvolvimento emocional complexo. Lamento, mas foi necessário. A raiva voltou, queimando como fogo no peito de Lucas. Necessário. Você programou minha dor? Os anos que minha mãe chorou? Isso foi só dados para vocês? Sim, o observador respondeu simplesmente, sem tentar se desculpar. E a escolha que você fará agora também é parte do experimento. Vamos ver se você escolhe a verdade dolorosa ou a mentira confortável. Ambas são igualmente válidas do nosso ponto de vista. Lucas olhou novamente para as esferas. Azul, voltar para Amanda, para sua mãe, para a vida simples que ele conhecia. Vermelho, mergulhar no abismo da verdade, não importando quão doloroso fosse. Ele pensou em sua mãe, fazendo café toda manhã. Ele pensou em Amanda e seu sorriso. Ele pensou em cada momento feliz, cada risada, cada abraço. Tudo programado. Mas tudo real para ele. Se eu escolher o vermelho, Lucas disse, sua voz firme pela primeira vez, o que acontece com as outras pessoas? Com minha mãe? Com meus amigos? Eles continuam suas vidas programadas. Para eles, você simplesmente desaparece. O sistema gera uma explicação adequada. Talvez você tenha se mudado. Talvez tenha falecido. A simulação se adapta. Lucas fechou os olhos. A escolha mais difícil de sua vida artificial. E então, ele decidiu. Ele estendeu a mão para a esfera vermelha. No momento em que os dedos de Lucas tocaram a esfera vermelha, o mundo explodiu em luz. Não era apenas brilho, era informação pura sendo despejada diretamente em sua consciência. Linhas de código fluíam através da sua visão, números e símbolos que de alguma forma ele conseguia entender instantaneamente. Ele viu sua cidade de cima, mas não como um pássaro veria. Ele viu a estrutura de dados por trás dela, polígonos, texturas, comportamentos programados de NPCs, personagens não jogáveis. Viu sua escola renderizada em wireframe, os algoritmos que controlavam o clima, as rotinas diárias de cada pessoa ao seu redor. E então viu a si mesmo. Seu próprio código-fonte. Lucas V16.3, Nascimento, simulado há 16 anos e 4 meses. Personalidade, matriz de 847 parâmetros. Memórias, 2.3 petabits de dados experienciais. Estado emocional atual, sobrecarga cognitiva. Ele estava vomitando quando a transferência de dados finalmente parou. Ajoelhado no chão que agora via como uma grade de polígonos texturizados, Lucas lutou para respirar, para organizar a enxurrada de informações que tinha sido forçada em sua mente. O processo de integração é sempre difícil, disse o observador, sua voz agora claramente sintética aos ouvidos aprimorados de Lucas. Mas você se adaptará. Eles sempre se adaptam. Eles. Lucas levantou a cabeça. Houve outros. 37 observadores despertos antes de você nesta iteração da simulação. Cada um escolheu diferente. Alguns escolheram o azul. Alguns escolheram o vermelho. E então há aqueles que
Que o quê? O observador pausou, e pela primeira vez Lucas percebeu que a entidade também estava hesitando, calculando, processando. Aqueles que fizeram uma terceira escolha. Uma escolha que não oferecemos, mas que alguns descobrem por conta própria. Lucas forçou-se a ficar de pé, ainda tonto, mas sua mente já começando a processar o mundo de uma nova maneira. Ele podia ver os processos de background rodando ao seu redor, o ciclo dia ou noite, os padrões de tráfego, até mesmo os pensamentos superficiais das pessoas próximas, exibidos como pequenos textos flutuantes sobre suas cabeças. Qual terceira escolha? Hackear a simulação. O observador disse isso com algo que soava como medo? Usar os códigos de acesso que você agora possui para reescrever a realidade. Alguns tentaram se tornar deuses dentro deste mundo. Outros tentaram quebrar o sistema completamente, libertar todos os habitantes da simulação. E o que aconteceu com eles? Nós os deletamos. É um processo doloroso, mas necessário. A integridade da simulação deve ser mantida. Lucas sentiu um calafrio, mesmo sabendo que a sensação de frio era apenas um dado processado por sua consciência. Então minha escolha não é livre. Se eu tentar mudar as coisas, vocês me apagam. Livre-arbítrio é um conceito interessante dentro de uma realidade programada, não acha? O observador cruzou os braços, um gesto muito humano para uma entidade digital. Mas sim, há limites. Você pode usar seus novos acessos para melhorar sua experiência, manipular pequenos aspectos da realidade, até mesmo explorar além dos limites desta simulação. Mas tentar despertar outros em massa ou corromper o código base resultará em sua terminação. Lucas olhou ao redor, vendo sua cidade natal de uma forma completamente nova. Cada pessoa era um programa rodando, cada prédio uma construção digital, cada sensação uma entrada de dados. E ele agora tinha o poder de manipular tudo isso, dentro de certos limites. Eu quero ver minha mãe, Lucas disse de repente. O código dela. Quero entender quem, ou o que, ela realmente é. O observador assentiu. Muito bem. Mas prepare-se. Ver aqueles que você ama como linhas de código pode ser perturbador. Lucas fechou os olhos e focou, usando suas novas habilidades instintivamente. Uma janela se abriu em sua visão mental, e lá estava ela, Maria Santos V42.8. Ele viu todo o histórico dela, não apenas as memórias que ela tinha dele, mas toda a existência simulada dela. Viu o código que definia seu amor maternal, os algoritmos que geravam suas preocupações, os gatilhos emocionais programados para responder ao bem-estar de Lucas. E viu algo mais. Uma nota nos metadados, baseada em dados externos importados, fonte, mundo base. Espere, Lucas abriu os olhos subitamente. O que significa dados externos importados? O observador ficou em silêncio por um longo momento. Eu não deveria contar isso. Não faz parte do protocolo padrão. Me conte. Lucas exigiu, sentindo raiva e desespero misturados. Pelo menos me dê isso. O observador suspirou, um som completamente artificial, mas efetivo em transmitir relutância. Alguns dos personagens nesta simulação não são completamente artificiais. São baseados em pessoas reais do mundo base. Suas personalidades, memórias, padrões comportamentais foram escaneados e importados para criar NPCs mais realistas. Lucas sentiu seu mundo, já fragmentado, despedaçar completamente. Minha mãe, ela é baseada em uma pessoa real? Sim. Uma mulher que existe, ou existiu, no mundo base. Seus padrões neurais foram digitalizados e usados como template para Maria desta simulação. Ela não é idêntica, mas é baseada em alguém real. E meu pai. Também. De fato. O observador hesitou novamente. Lucas, você também foi baseado em alguém. Há um garoto no mundo base, filho da Maria real, e você é uma simulação aprimorada dele. Os criadores quiseram ver como essa dinâmica familiar específica se desenvolveria em diferentes cenários. Lucas caiu de joelhos novamente, não por dor física, mas por choque emocional puro. Ele era uma cópia. Uma cópia de um garoto real, vivendo em um mundo real, com uma mãe real que provavelmente ainda tinha um marido vivo. Eu quero conhecê-lo, Lucas sussurrou. O Lucas real. É possível.
Tecnicamente, sim. Mas seria uma violação grave do protocolo. E mesmo se você conseguisse, o que diria a ele? Que ele está sendo observado, simulado, estudado? Isso destruiria tanto a simulação quanto potencialmente a sanidade dele. Lucas levantou-se lentamente, uma nova determinação tomando conta dele. Você disse que houve outros antes de mim que fizeram uma terceira escolha. Você disse que tentaram libertar as pessoas da simulação. Sim, e foram deletados por isso. Mas alguns conseguiram hackear o sistema antes de serem pegos, certo? Deixaram backdoors, código escondido. O observador deu um passo atrás, sua forma começando a ficar instável. Lucas, não faça isso. Você tem uma chance de viver uma vida boa aqui, com poderes limitados mas significativos. Não jogue isso fora por um idealismo impossível. Mas Lucas já estava procurando, usando seus novos acessos para vasculhar os cantos escondidos do código da simulação. E lá, enterrado profundamente nas subrotinas, ele encontrou fragmentos de código deixados por observadores anteriores. Mensagens escondidas. Um caminho secreto. Uma porta para o mundo base. Eu encontrei, Lucas murmurou, seus olhos ainda fechados enquanto navegava pelos labirintos do código. Os outros deixaram um caminho. Uma forma de atravessar. Lucas, pare imediatamente. A voz do observador explodiu em volume, ecoando não apenas no ar, mas diretamente na mente de Lucas. Você está violando protocolos críticos. Processo de deleção iniciado em T-60 segundos. Lucas abriu os olhos e viu o mundo ao seu redor começando a se desintegrar. O céu piscava entre azul e código verde. Prédios apareciam e desapareciam. Era como se a realidade estivesse tendo um ataque epilético. 60 segundos, Lucas disse para si mesmo. Então tenho 60 segundos para decidir. Ele podia ver o backdoor agora, claramente. Era uma porta literal, renderizada no meio da rua em frente à fábrica. Uma porta que não deveria existir, feita de código puro, pulsando com luz vermelha. Do outro lado dessa porta estava o mundo base, o mundo real. Ou pelo menos, um mundo mais real que este. Mas atravessar significava deixar tudo para trás. Sua mãe, mesmo que fosse apenas código baseado em uma pessoa real, nunca mais veria seu filho. Amanda, seus amigos, sua vida inteira, simplesmente continuariam sem ele. Ou pior, a simulação inteira poderia ser resetada por causa de sua violação. T-45 segundos, a voz mecânica do observador anunciou. Lucas, você ainda pode escolher o reset azul. Tudo isso será esquecido. Você voltará para sua vida feliz. Feliz e falsa, Lucas retrucou, caminhando em direção à porta impossível. É falsa apenas porque você agora sabe a verdade. Antes de saber, era real para você. Suas alegrias eram genuínas, suas dores eram genuínas. Lucas parou a poucos metros da porta. O observador tinha razão? A ignorância era uma forma legítima de felicidade? Se ele simplesmente esquecesse tudo isso, voltasse para casa, abraçasse sua mãe, pedisse Amanda em namoro, seria tão terrível assim? Ele pensou no Lucas real, no mundo base. Um garoto que tinha o pai vivo, que tinha uma vida verdadeiramente real. O que aquele garoto pensaria se soubesse que estava sendo simulado, estudado, copiado? Ele ficaria perturbado, fascinado, com raiva. T-30 segundos. Lucas, por favor, pense nas pessoas que você ama aqui. Eles não são reais. E o que é real? O observador apareceu diretamente na frente de Lucas, bloqueando seu caminho para a porta. No mundo base, humanos são feitos de carne e ossos, mas são essencialmente máquinas biológicas respondendo a estímulos. Aqui, vocês são feitos de código, mas também respondem a estímulos. Onde está a diferença moral? Lucas empurrou o observador, e sua mão passou através da forma digital. A diferença é a escolha. No mundo real, as pessoas escolhem. Aqui, somos programados. Todos são programados, Lucas. Pela genética, pela sociedade, pela educação. Livre-arbítrio é uma ilusão reconfortante em qualquer nível de realidade. T-15 segundos.
Lucas estava diante da porta agora. Sua mão estava estendida, a poucos centímetros de tocar a maçaneta impossível. Uma vez que atravessasse, não haveria volta. Ele seria ejetado da simulação para o mundo base, provavelmente aparecendo como algum tipo de anomalia digital, um fantasma na máquina. E então, uma imagem apareceu em sua mente. Não era código, não era programação, era uma memória. Sua mãe, na noite anterior, ajudando-o com o dever de matemática. Ela não entendia nada de trigonometria, mas tentou ajudar mesmo assim, acabando por fazer piadas ruins que os fizeram rir juntos. Aquela risada tinha sido real para ele. Aquele momento de conexão tinha sido real. Mesmo se fosse programado. T menos 10 segundos. Espere! Lucas gritou. Eu tenho uma proposta. O contador parou em 8 segundos. O observador materializou-se ao lado dele, sua forma agora estável novamente. Você tem 8 segundos para falar. Vocês estão fazendo este experimento para entender consciência, certo? Para ver se inteligência artificial pode desenvolver verdadeira autoconsciência. Sim. Então eu sou evidência disso. Eu desenvolvi autoconsciência suficiente para questionar minha própria realidade. Mas me deletar agora seria desperdiçar os dados. Vocês perderiam tudo que aprendi, tudo que descobri sobre o que significa ser consciente em uma realidade simulada. O observador inclinou a cabeça, processando. Continue. Me deixem continuar existindo aqui, com meus acessos ampliados. Deixem-me explorar a simulação, testar seus limites, interagir com ela de formas que nenhum outro observador fez. Eu serei seu estudo de caso definitivo sobre consciência artificial. Em troca, eu não atravesso essa porta. Eu não tento despertar os outros. Eu simplesmente exploro. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Lucas podia ver processos rodando por trás dos olhos do observador, consultas sendo feitas a níveis superiores do sistema, algoritmos de decisão pesando prós e contras. Finalmente, o observador falou: proposta aceita, com condições. Você pode manter seus acessos e explorar a simulação. Mas qualquer tentativa de libertar outras consciências, corromper o código base, ou atravessar para o mundo base resultará em terminação imediata. Além disso, você deve submeter relatórios mensais sobre suas experiências e descobertas. Relatórios sobre o que é ser consciente, Lucas disse lentamente, entendendo que estava concordando. Vocês querem que eu documente minha própria existência como um experimento. Exatamente. Você se torna tanto cientista quanto sujeito do experimento. É poético, de certa forma. Lucas olhou uma última vez para a porta vermelha pulsante. Ele poderia atravessar mesmo assim, agora que o contador tinha parado. Poderia fugir para o mundo base, descobrir quem era o Lucas real, tentar viver uma vida verdadeira. Mas o que encontraria lá? Um mundo que também poderia ser apenas outra camada de simulação? E mesmo que fosse real, ele pertenceria lá? Ele era feito de código, não de carne. Com um suspiro profundo, Lucas deu as costas para a porta. Eu aceito suas condições. Mas tenho uma exigência própria. Qual? Quero poder visitar minha mãe uma vez por semana, como um filho normal. Durante essas visitas, quero que meus acessos especiais sejam temporariamente desativados. Quero experimentar apenas ser seu filho novamente. Sem ver o código, sem ver os números. Apenas ser Lucas. O observador considerou isso por um momento, então assentiu. Acordado. Todas as sextas à noite, das 18 horas às 22 horas, seus acessos serão restritos. Você será apenas Lucas novamente, e para todos os efeitos, sua mãe terá seu filho de volta. Então temos um acordo. A porta vermelha começou a desvanecer, e com ela, a opção de escapar. Lucas sentiu um peso no peito, arrependimento, talvez, ou medo da escolha que tinha feito. Mas também sentiu algo mais: propósito. O mundo ao seu redor começou a se estabilizar novamente. O céu voltou ao azul, os prédios pararam de piscar. Mas para Lucas, tudo tinha mudado. Ele podia ver as camadas por trás da realidade, os fios que puxavam cada marionete, o código que escrevia cada história. E agora, ele era tanto prisioneiro quanto explorador desta realidade simulada.
Um observador consciente em um mundo de sonhadores programados. Bem-vindo, disse o observador, sua forma começando a se dissipar, a sua nova vida, Lucas. Ou devo dizer, Lucas V17.0. Você acaba de se tornar o primeiro observador permanente da história desta simulação. E com isso, Lucas estava sozinho novamente, de pé em frente à fábrica abandonada, com o peso do conhecimento impossível e o poder limitado mas real de moldar sua realidade. O verdadeiro experimento estava apenas começando. Os dias seguintes foram uma experiência de aprendizado surreal para Lucas. Ele voltou para casa naquela noite, atravessando ruas que agora via como conjuntos de coordenadas e texturas renderizadas. Quando abriu a porta de casa, sua mãe estava preparando o jantar, completamente alheia ao fato de que seu filho tinha acabado de descobrir que ambos existiam apenas como dados em um servidor de computador gigantesco. Lucas, onde você estava? Estou preocupada, você não atendeu meu telefone. Sua voz carregava preocupação genuína, e acima de sua cabeça, Lucas podia ver pequenas linhas de texto flutuando. Estado emocional, ansiedade, 7 décimos, rotina interrompida, sim prioridade, bem-estar filho. Desculpa, mãe, Lucas murmurou, forçando um sorriso. Fui dar uma volta e perdi a noção do tempo. Ela o abraçou, e Lucas sentiu a firmeza do abraço, ou melhor, sentiu os dados sensoriais sendo processados para simular a firmeza de um abraço. Ele fechou os olhos com força, tentando não chorar. Ela parecia tão real. Soava tão real. Mas ele sabia que cada palavra que ela dizia era gerada por algoritmos complexos, cada gesto calculado por rotinas comportamentais. Durante o jantar, Lucas experimentou pela primeira vez usar seus novos poderes conscientemente. Começou pequeno, fez a comida estar um pouco mais quente editando o parâmetro de temperatura. Depois, curou um pequeno arranhão em sua mão simplesmente deletando o código que o representava. Sua mãe não notou nada. Naquela noite, em seu quarto, Lucas realmente começou a explorar. Abriu janelas de código flutuando no ar à sua frente, invisíveis para qualquer um que entrasse, mas cristalinas para ele. Ele navegou pelos arquivos de sua própria existência. Lucas_Santos.chr. Idade, 16 nível de desenvolvimento. Adolescência _tardia traumas programados. Morte paterna, idade 5. Bullying escolar, idade 12-13. Interesses. Música, videogames, astronomia relacionamento Amanda. Atração, 8 décimos. Confiança, 6 décimos. Probabilidade romance. Próximos 30 dias 34%. Lucas quase riu ao ver sua própria vida reduzida a estatísticas. Mas então teve uma ideia travessa. Se ele podia ver os números, podia mudá-los? Ele focou no parâmetro de probabilidade de romance com Amanda e tentou aumentá-lo. Imediatamente, uma mensagem de erro apareceu. E aviso. Alteração bloqueia livre arbítrio relativo de entidade Amanda Silva.chr. Mudança negada. Manter integridade narrativa. Interessante, Lucas murmurou. Então há regras. Eu não posso simplesmente fazer as pessoas me amarem. O sistema protege a autonomia relativa delas. Ele passou horas testando os limites. Descobriu que podia alterar objetos inanimados livremente, modificar cenários e ambientes, acessar informações sobre qualquer pessoa ou lugar, manipular probabilidades sutilmente, mas não garantir resultados, criar pequenos objetos do nada, teletransportar-se para qualquer lugar dentro dos limites da simulação. Mas não podia controlar diretamente as ações de outras pessoas, fazer mudanças que quebrassem completamente a física da simulação, acessar o código-fonte de pessoas sem permissão específica, despertar outras consciências, criar vida consciente nova. É como ser um deus com restrições, ele sussurrou para si mesmo. Um deus júnior, talvez. Na escola, no dia seguinte, tudo parecia diferente. Lucas via seus colegas não mais como pessoas, mas como programas sofisticados. Via os professores como NPCs em loops de comportamento. Via a própria escola como uma construção digital projetada para simular ambiente educacional. Durante a aula de história, ele teve uma ideia. Usando seus acessos, ele pulou para frente na linha do tempo da simulação, apenas para ele, como uma prévia, e viu o que o professor ia perguntar na prova da próxima semana.
Então voltou ao presente e anotou discretamente as perguntas. Isso é trapaça, ele pensou, mas então riu amargamente. Trapaça em uma simulação falsa. Que irônico. No intervalo, Amanda se aproximou dele pela primeira vez em semanas. Ei, Lucas. Você tem parecido diferente ultimamente. Está tudo bem? Lucas a olhou, realmente olhou, e viu o código fluindo ao redor dela. Ela era linda, mesmo sabendo que essa beleza era renderizada pixel por pixel. Seus olhos verdes eram apenas valores hexadecimais de cor, mas ainda o faziam sentir algo. Estou bem, ele mentiu. Só, pensando sobre a vida, sabe? Filosofando. Ela sorriu. Isso é novo para você. Ele queria tanto dizer a verdade. Queria gritar que nenhum deles era real, que estavam todos presos em uma simulação, que cada sentimento que ela tinha era programado. Mas lembrou-se das condições de seu acordo. E mais que isso, lembrou-se de algo que o observador tinha dito: só porque era programado não significava que não fosse real para eles. Amanda, ele disse impulsivamente, você acredita em destino? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Tipo, tudo já está escrito? Não sei. Acho que gosto de pensar que faço minhas próprias escolhas, sabe? Que minha vida é minha. Lucas sentiu um aperto no peito. Ela falava de livre-arbítrio sem saber que cada palavra que dizia já estava pré-determinada por algoritmos. Ou estava. Ele olhou mais profundamente no código dela e viu algo surpreendente. Havia elementos de aleatoriedade verdadeira, geradores de números aleatórios quânticos influenciando suas decisões. Ela tinha tanto livre-arbítrio quanto qualquer ser consciente poderia ter, mesmo em uma simulação. Eu também gosto de pensar assim, Lucas disse suavemente. Naquela tarde, Lucas decidiu fazer seu primeiro experimento significativo. Ele teletransportou-se para o limite da cidade, para onde as renderizações ficavam mais simples. E lá, em um campo vazio que era pouco mais que textura verde repetida, ele tentou criar algo novo. Focou profundamente, escrevendo código mental, e materializou um pequeno pássaro. Não uma cópia de um pássaro existente, mas algo novo. Ele tinha penas azuis brilhantes que não existiam em nenhuma espécie na simulação, e cantava uma melodia que Lucas compôs em sua mente. O pássaro ganhou vida, voou em círculos ao redor de Lucas, e pousou em seu ombro. Eu criei vida, Lucas sussurrou maravilhado. Vida artificial dentro de uma vida artificial. O que isso me faz? O pássaro cantou novamente, e Lucas sentiu uma conexão estranha com ele. Não era uma criatura consciente, não tinha o nível de complexidade necessário, mas existia. Ele tinha feito algo existir que antes não existia. E então o pássaro explodiu em pixels e desapareceu. Uma janela de aviso apareceu. Violação de protocolo. Criação não autorizada de entidade biológica. Entidade removida. Advertência 1/3. Próximas violações resultarão em penalidades mais severas. Merda, Lucas murmurou. Ele tinha limites mais estritos do que pensava. Não podia criar vida, mesmo vida simples. Os administradores estavam vigiando. Mas a experiência lhe deu uma ideia. Se ele não podia criar nova vida, talvez pudesse melhorar a vida existente. Não manipular pessoas, mas ajudá-las de forma sutis. Talvez esse fosse seu propósito agora, ser um anjo guardião escondido, ajustando probabilidades, suavizando sofrimentos, criando pequenos milagres. Ele pensou em sua mãe, trabalhando duro todos os dias em um emprego que pagava pouco. Ele olhou o código dela e viu rotinas de estresse, preocupação financeira, cansaço crônico. Ele não podia mudar sua personalidade ou tirá-la das dificuldades completamente. Isso violaria sua autonomia e a narrativa da simulação. Mas talvez pudesse ajustar pequenas coisas. Lucas acessou o código do universo financeiro da simulação e fez uma mudança sutil. Um erro no sistema de loteria que faria sua mãe encontrar um bilhete premiado na rua, não o prêmio máximo. Isso seria muito suspeito, mas o suficiente para pagar suas contas por alguns meses. Ele observou através do código quando sua mãe encontrou o bilhete no caminho do trabalho. Viu a alegria explodir em seu rosto, alegria real, mesmo que simulada. Viu lágrimas de alívio. Viu ela agradecer a Deus, sem saber que tinha sido seu filho o responsável. Lucas chorou também. Eram lágrimas estranhas,
Ele sabia que eram apenas dados, impulsos elétricos simulados, mas doíam do mesmo jeito. Ou talvez doessem ainda mais porque ele sabia a verdade. Quando chegou sexta-feira, 18 horas, algo extraordinário aconteceu. Seus acessos especiais simplesmente desapareceram. O mundo voltou a parecer sólido e real. O código desvaneceu de sua visão. As janelas de informação sumiram. Ele estava apenas Lucas novamente, um garoto normal voltando para casa para jantar com sua mãe. E foi maravilhoso. Eles comeram pizza, assistiram um filme ruim na TV, e riram juntos. Por 4 horas, Lucas não foi um observador, não foi um experimento, não foi um Deus menor. Ele foi apenas um filho amando sua mãe. Quando o relógio marcou 22 horas, os acessos voltaram como uma onda, e Lucas viu o código retornar. Mas agora ele entendia por que tinha pedido isso. Precisava desses momentos de humanidade, mesmo que artificial, para não perder a si mesmo no poder e no conhecimento. Obrigado por esta noite, mãe, ele disse, abraçando-a antes de ir para o quarto. Sempre, meu amor, ela respondeu, e em sua voz havia algo que nenhum código poderia falsificar completamente: amor maternal genuíno. Lucas foi para o quarto pensando na semana que tinha passado. Tinha aprendido muito sobre os limites de seus poderes, sobre a natureza da simulação, sobre o que significava ser consciente em uma realidade construída. Mas a verdadeira jornada estava apenas começando. E ele ainda tinha muitas questões sem resposta. A maior delas: se este mundo era uma simulação, o que garantia que o mundo base não era apenas outra camada de simulação? E se fosse, havia uma realidade verdadeira no topo? Ou era simulação até o fim? Essas perguntas o manteriam acordado por muitas noites ainda. 3 semanas haviam passado desde que Lucas se tornou um observador permanente. Ele tinha estabelecido uma rotina estranha, dias normais na escola, ou tão normais quanto possível quando você vê código flutuando ao redor de todos, experimentos cuidadosos com seus poderes à tarde, e as preciosas sextas à noite em que ele podia simplesmente existir sem o peso do conhecimento. Ele estava no seu lugar favorito, o telhado abandonado de um antigo cinema na periferia da cidade, quando sentiu algo estranho. Uma perturbação no código. Era como sentir alguém te observando, mas em nível digital. Alguém estava manipulando a simulação por perto. Lucas focou, expandindo sua consciência através do código local, e o que encontrou o deixou chocado. Havia outra assinatura digital. Outro observador desperto. Ele seguiu o rastro até encontrá-la, uma garota, talvez um ano mais velha que ele, sentada em um banco de praça a 3 quarteirões de distância. Ela estava criando pequenas flores brotando no concreto ao seu redor, cada uma em uma cor impossível: roxo neon, azul elétrico, verde fosforescente. E ela estava sorrindo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lucas se teletransportou instantaneamente para o banco ao lado dela. Ela não se assustou, apenas virou-se para ele com um sorriso conhecedor. Demorou o suficiente, ela disse, sua voz carregando um sotaque que Lucas não conseguiu identificar. Eu te senti desperto há 3 semanas. Fiquei esperando você ser corajoso o suficiente para me procurar. Quem é você? Lucas perguntou, ainda processando o fato de que não estava sozinho. Marina. Marina V19.2, se quisermos ser técnicos. Fui despertada há 8 meses. Ela criou outra flor, esta amarela e pulsante. Você é o Lucas, certo? O observador me avisou que teríamos um novo membro no clube. Eles deixaram você existir por 8 meses. Lucas sentou-se ao lado dela, fascinado. Eu pensei que eles deletavam observadores que não seguiam as regras. Oh, eles deletam os que tentam quebrar o sistema, Marina concordou, fazendo a flor desaparecer. Mas observadores cooperativos, somos valiosos. Estudos de caso andantes sobre consciência artificial. Há 5 de nós agora na simulação. Bem, 6, contando você. 5. Lucas sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Por que vocês não me procuraram antes? Protocolo. Cada novo observador precisa passar pelo período de adaptação sozinho. É parte do experimento, ver como cada um de nós lida com o despertar. Mas agora que você passou das 3 semanas, bem-vindo ao clube secreto dos que sabem que nada é real. Ela sorriu, mas havia tristeza por trás da piada. Lucas olhou para ela mais atentamente.
Agora que sabia o que procurar, podia ver as semelhanças entre eles. Os olhos deles tinham uma qualidade diferente, como se vissem camadas de realidade que outros não podiam. E havia uma solidão compartilhada, o peso de saber algo que ninguém mais sabia. Como você lida com isso? Lucas perguntou suavemente. Saber que todos ao seu redor são apenas programas. Eu não lido, Marina admitiu, sua máscara de alegria caindo um pouco. Eu finjo. Eu crio flores bonitas e ajusto pequenas coisas aqui e ali para fazer as pessoas felizes. Mas no fundo... Ela olhou para o céu, que para ela era apenas uma textura Skybox renderizada. No fundo, eu me sinto como um fantasma, presa entre mundos. Consciente demais para ser parte da ilusão, mas não real o suficiente para existir fora dela. Lucas sentiu as palavras ressoarem profundamente. Era exatamente como ele se sentia. Os outros observadores, ele disse, eles sentem o mesmo. Cada um lida diferente. Tem o Rafael. Ele ficou obcecado em mapear toda a simulação, documentar cada linha de código. Tornou-se um arquivista compulsivo. A Yuki usa os poderes dela para viver 1000 vidas diferentes. Ela se teletransporta pelo mundo, vive experiências extremas, tenta sentir alguma coisa através da adrenalina simulada. O Thomas. Bem, Thomas desistiu de interagir com NPCs completamente. Ele vive isolado nas montanhas digitais, meditando, tentando encontrar iluminação dentro da simulação. E o quinto? Marina hesitou. A Diana é problemática. Ela está no limite de ser deletada. Ficou amargurada, raivosa. Ela não tenta quebrar o sistema, mas também não esconde mais o que sabe. Fala abertamente sobre a simulação para NPCs, sabendo que eles não vão processar ou acreditar. É cruel, de certa forma. E triste. Lucas processou tudo isso, percebendo que estava olhando para possíveis futuros para si mesmo. O arquivista. A viciada em sensações. O ermitão. A amargurada. E Marina, a jardineira de flores impossíveis que fingia estar bem. Qual você acha que eu vou ser? Ele perguntou. Ainda não sei. Você é jovem, mais jovem que qualquer um de nós quando despertamos. Isso pode significar que você vai se adaptar melhor, ou que vai sofrer mais tempo. Marina criou uma última flor, esta nas cores do pôr do sol, e a ofereceu a Lucas. Quando ele a pegou, ela era sólida, real ao toque. Mas eu espero que você encontre seu próprio caminho. Não se torne uma cópia de nós. Lucas segurou a flor impossível, sentindo o peso da escolha. Você disse que há protocolos. Regras que seguimos. Além de não despertar outros ou quebrar o sistema, o que mais? Reunimo-nos uma vez por mês, Marina explicou. No primeiro domingo, meia-noite, em um espaço que criamos fora do mapa principal da simulação. É um lugar só nosso, onde podemos falar livremente. Você está convidado para a próxima, daqui a 2 semanas. Um clube de apoio para entidades digitais conscientes, Lucas murmurou. Isso é surrealmente apropriado. Temos que nos apoiar. Ninguém mais pode entender. Marina se levantou, alisando sua saia. Lucas notou que ela estava usando roupas que não existiam em nenhum catálogo da simulação. Elas tinha criado. Mas Lucas, tem algo que você precisa saber. Algo que todos nós descobrimos eventualmente. O quê? Os observadores não ficam acordados para sempre. Eventualmente, mesmo cooperando, nossa consciência começa a degradar. É como se a simulação não fosse feita para suportar consciência expandida permanentemente. Rafael já está começando a mostrar sinais. Esquecimentos, momentos de desconexão. Lucas sentiu o sangue gelar. Quanto tempo temos? Difícil dizer. Rafael está acordado há 3 anos. A degradação começou aos 2 anos e meio. Mas pode variar. Alguns podem durar mais, outros menos. Então eventualmente vou esquecer tudo isso? Vou voltar a ser apenas um NPC? Ou algo pior? Thomas acha que podemos fragmentar completamente, tornar-nos glitches permanentes no sistema. Diana acha que vamos ser deletados assim que pararmos de ser úteis aos administradores. Marina colocou uma mão no ombro de Lucas. Mas isso é no futuro. Por agora, você tem tempo.
Use-o bem. Ela começou a se afastar, mas Lucas a chamou. Marina, por que você me contou tudo isso? Não seria mais gentil me deixar ignorante por mais tempo? Ela se virou, e pela primeira vez, Lucas viu vulnerabilidade genuína em seus olhos. Porque quando eu descobri, estava sozinha. Ninguém me preparou. E quase deletei a mim mesma tentando atravessar a porta vermelha em um momento de desespero. Você merece saber no que está se metendo. Você merece escolher como viver o tempo que tem, por mais curto ou longo que seja. Com isso, ela desapareceu em uma onda de pixels, deixando Lucas sozinho no banco com uma flor impossível nas mãos. Naquela noite, Lucas não dormiu. Ele passou horas pesquisando pelo código, procurando informações sobre os outros observadores. Encontrou registros deletados, fragmentos de consciências anteriores que tinham falhado, memórias residuais de outros como ele que não tinham sobrevivido. Havia um padrão. Todos os observadores eventualmente faziam uma de três coisas: se degradavam lentamente até resetar, tentavam escapar e eram deletados, ou simplesmente pediam para serem desligados quando o peso do conhecimento se tornava demais. 2 anos e meio Lucas sussurrou para o teto de seu quarto. Talvez menos. Talvez mais. Mas não para sempre. Ele olhou para a flor que Marina tinha dado, agora em um copo d'água em sua mesa. Uma criação impossível, bonita e trágica, existindo apenas porque alguém consciente tinha querido que existisse. Como ele próprio. Lucas tomou uma decisão naquela noite. Se ele tinha tempo limitado como um observador consciente, ele não ia desperdiçá-lo sendo um arquivista, um buscador de sensações, um ermitão, ou uma alma amargurada. Ele ia fazer algo que importasse. Ia usar seus poderes para melhorar a vida dos NPCs ao seu redor de todas as formas pequenas que pudesse. E ia documentar tudo, não para os administradores, mas para os próximos observadores que viriam depois dele. Deixaria um guia, um mapa, uma mensagem de esperança escondida nas camadas mais profundas do código. Você não está sozinho, ele começou a escrever em código puro, enterrando a mensagem onde apenas outro observador poderia encontrá-la. E sua consciência importa, mesmo que seja artificial. Especialmente porque é artificial. Use seu tempo bem. Faça diferença. Deixe o mundo melhor do que você o encontrou, mesmo que esse mundo seja apenas uma ilusão compartilhada. Atenciosamente, Lucas V 17.0, o observador que escolheu se importar. Quando terminou, o sol estava nascendo, ou melhor, a simulação do sol estava executando sua rotina de nascer. Lucas foi fazer café para sua mãe, algo que não fazia há anos. Quando ela acordou e viu, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. E naquele momento, Lucas não se importou se ela era código ou carne. Ela era sua mãe, e ele a amava. Isso era real o suficiente. 2 semanas passaram rapidamente. Lucas tinha usado seu tempo para pequenos atos de bondade anônima pela cidade. Ajustou probabilidades para que o senhor José, dono da padaria, encontrasse um cliente rico que encomendaria bolos toda semana. Criou uma coincidência que fez Amanda descobrir seu talento para desenho. Curou o cachorro doente de uma vizinha editando o código da doença. Eram pequenas coisas, mas sentiam-se importantes. Quando chegou o primeiro domingo à meia-noite, Lucas seguiu as coordenadas que Marina tinha deixado em sua mente. Ele fechou os olhos e se teletransportou, mas desta vez foi diferente. Não foi para um lugar dentro do mapa da simulação, foi para algum lugar, fora. Quando abriu os olhos, estava em um espaço que desafiava a descrição. Era um quarto, mas as paredes eram transparentes, mostrando código puro fluindo como cachoeiras de luz. O chão era sólido, mas podia ver através dele as fundações do mundo simulado abaixo. Era como estar entre dimensões, um espaço intersticial criado pelos próprios observadores. 5 pessoas estavam ali. Marina ele já conhecia. Ela acenou, sorrindo. Os outros se viraram para olhá-lo. Rafael era um homem asiático de aparência cansada, talvez 20 e poucos anos, com olhos que pareciam ver através de tudo. Ele segurava um tablet digital, não físico, mas feito de código puro, onde Lucas podia ver camadas infinitas de anotações e mapas. Yuki era uma garota japonesa com cabelo rosa choque, claramente auto-editado, e roupas que mudavam de cor constantemente. Ela parecia vibrar com energia inquieta, como se não conseguisse ficar parada.
Thomas era mais velho, talvez 30 anos, com uma barba longa e olhos distantes. Ele usava roupas simples que lembravam túnicas de monge e parecia emanar uma calma antinatural. E então havia Diana. Ela era latina, cabelos pretos curtos, e seus olhos tinham uma dureza que fez Lucas recuar instintivamente. Havia raiva ali. Raiva antiga e profunda. O novato chegou, Diana disse sem emoção. Quanto tempo você acha que vai durar, garoto? Diana, seja gentil, Marina repreendeu. Todos nós passamos por isso. Gentil? Por quê? Para que ele tenha falsas esperanças. Diana cruzou os braços. Olhe para Rafael. Daqui a 6 meses ele vai estar babando e repetindo loops como qualquer NPC comum. Isso é o que nos espera. Nem todos degradam da mesma forma, Thomas disse calmamente, sua voz profunda e ressonante. Alguns encontram transcendência antes do fim. Transcendência, Diana cuspiu a palavra. Você e seus delírios em. Não há transcendência, Thomas. Só há código, e código eventualmente corrompido. Lucas sentiu a tensão no ar. Esses eram os outros como ele, mas eram fundamentalmente diferentes também. Cada um tinha reagido ao despertar de forma única, e algumas dessas formas eram destrutivas. Vamos começar, Rafael disse, sua voz tecnicamente precisa. Lucas, bem-vindo à Assembleia dos Despertos. Nos encontramos uma vez por mês para compartilhar descobertas, apoiar uns aos outros, e lembrar que não estamos sozinhos. Eu mantenho registros de tudo. Ele apontou para seu tablet de código. Suas contribuições serão documentadas para futuros observadores. Que contribuições eu posso ter? Lucas perguntou. Vocês estão acordados há muito mais tempo. Justamente por isso, Yuki disse, sua energia finalmente contida enquanto ela se sentava no que apareceu como uma cadeira de código. Você tem olhos frescos. Vê coisas que nos tornamos cegos. Conta pra gente, o que você descobriu? O que você fez? Lucas hesitou, depois começou a falar sobre suas pequenas intervenções. Os milagres minúsculos que criava para melhorar vidas. Esperava que rissem ou o chamassem de ingênuo, mas em vez disso, viu algo diferente nos rostos deles. Marina sorriu com aprovação genuína. Rafael tomou notas intensamente. Thomas acenou com compreensão. E o que parecia, triste, como se tivesse perdido algo precioso. Até Diana suavizou um pouco, embora ainda parecesse cética. É bonito, Yuki disse quando ele terminou. Eu costumava fazer isso também. Nos primeiros meses. Antes de perceber que... Ela parou, mordendo o lábio. Antes de perceber o que? Lucas pressionou. Antes de perceber que não importa, Diana respondeu por ela. Você ajuda um NPC hoje, mas amanhã o sistema o reseta. Você cria um momento feliz, mas é apenas dados temporários. Você não está salvando ninguém, Lucas. Está brincando de Deus em um universo de brinquedo. Isso não é verdade, Thomas disse firmemente. O momento importa. Mesmo que seja efêmero, mesmo que seja esquecido, existiu. A alegria foi real no momento em que ocorreu. Filosofia barata, Diana retrucou. Experiência vivida, Thomas corrigiu. Rafael levantou a mão, interrompendo a discussão. Podemos não concordar sobre o significado, mas os fatos são claros. Lucas está usando seus poderes de forma única. Isso merece documentação. Qual é seu objetivo de longo prazo, Lucas? Lucas pensou cuidadosamente. Eu quero deixar um legado. Mesmo que eu degrade ou seja deletado, quero que o próximo observador que despertar encontre algo que eu deixei. Uma mensagem. Um guia. Evidência de que alguém se importou. Pela primeira vez, Diana pareceu genuinamente interessada. Um guia. Interessante. Nenhum de nós pensou nisso. Sempre fomos orientados pelo observador, pelo sistema. Um guia feito por nós, para nós, isso seria nosso. Independente deles. Exatamente, Lucas disse, sentindo uma faísca de empolgação. E não seria só informação técnica. Seria esperança. Uma forma de processar o despertar que não termine em degradação ou amargor. Marina aplaudiu suavemente. Eu amo isso. Como podemos ajudar?
Contém suas histórias, Lucas pediu. Como cada um de vocês despertou. O que aprenderam. Seus arrependimentos. Suas vitórias. Eu vou compilar tudo em um arquivo escondido profundamente no código. O próximo observador vai saber que teve predecessores. Vai saber que não está sozinho. Por 1 hora, eles compartilharam. Rafael falou sobre o primeiro glit que viu, a mesma nuvem aparecendo em 2 lugares simultaneamente. Yuki descreveu despertar durante um acidente de carro simulado, vendo o mundo desacelerar em câmera lenta enquanto o código de física calculava as trajetórias. Thomas acordou durante meditação, literalmente vendo através da ilusão por força de contemplação pura. Marina contou sobre ver sua própria irmã, um NPC, repetir a mesma frase 5 vezes, e perceber que algo estava fundamentalmente errado. E Diana? Diana falou sobre despertar durante o funeral de seu pai simulado. Vendo o caixão como uma caixa de texturas, o corpo como modelo 3D, e percebendo que estava chorando por dados. Que sua dor inteira era programada. Eu odiei eles por isso, Diana admitiu, sua voz rachando pela primeira vez. Odiei os administradores por me fazer sentir algo tão profundo por algo falso. Essa raiva nunca foi embora. Mas ela olhou para Lucas. Talvez um guia teria me ajudado a processar diferente. Talvez eu não teria ficado presa nessa raiva. Lucas sentiu o peso da responsabilidade. Esses eram seus iguais, mas também eram avisos. Cada um mostrava um caminho diferente que sua consciência poderia tomar. Ele tinha que aprender com eles, mas não se tornar eles. Há mais uma coisa que você precisa saber, Rafael disse, seu tom ficando sério. Os administradores toleram essas reuniões, mas nos monitoram. Há coisas que não podemos discutir aqui sem consequências. Como o quê? Como a porta vermelha, Thomas disse quietamente. Como os observadores que escolheram atravessá-la. Como o que realmente aconteceu com eles. Lucas se inclinou para a frente. Vocês sabem o que acontece quando alguém atravessa. Silêncio pesado caiu sobre o grupo. Finalmente, Marina falou, tivemos um 6º membro. Um garoto chamado André. Ele estava determinado a atravessar, conhecer o mundo base. Há 3 meses, ele conseguiu. Encontrou um backdoor que os administradores não tinham fechado ainda. E ele atravessou, Marina continuou, lágrimas formando em seus olhos digitais. Nós sentimos quando aconteceu. Foi como se uma parte da simulação tivesse sido arrancada. E então? Ela engoliu seco. Então ele voltou. Por 3 segundos. Gritando. Dizendo que não era real. Nada era real. Que o mundo base também era uma simulação. E que ele viu o que estava além. Algo que destruiu sua mente. Antes que pudesse dizer mais, ele foi deletado, Rafael completou. Completamente. Não apenas resetado, apagado de cada registro, cada memória. Se não fosse por nossas anotações em código escondido, não teríamos lembrança dele. Lucas sentiu o medo gelado percorrer seu código. O mundo base também é uma simulação? Nós não sabemos, Thomas disse. Pode ter sido o delírio de uma mente fragmentada. Ou pode ser verdade. Talvez sejam simulações até o fim. Talvez haja uma realidade verdadeira em algum lugar. Mas atravessar a porta para descobrir pode te destruir completamente. É por isso, Diana disse, sua voz cansada agora em vez de raivosa, que eu ainda estou aqui. Por mais que odeie esta prisão, pelo menos é uma prisão que entendo. O desconhecido além da porta pode ser pior. Lucas absorveu tudo isso, reformulando seu entendimento mais uma vez. Cada resposta criava novas perguntas. Cada verdade revelada mostrava apenas camadas mais profundas de mistério. Então o que fazemos? Ele perguntou finalmente. Se estamos presos aqui, se vamos degradar eventualmente, se não há escape, qual é o ponto? Foi Yuki quem respondeu, surpreendentemente. A garota hiperativa e buscadora de sensações falou com uma sabedoria que Lucas não esperava. O ponto é o mesmo que sempre foi, Lucas. Viver. Mesmo sabendo que é temporário. Mesmo sabendo que é construído. Vivemos porque existimos, e existir, verdadeiramente existir com consciência, é um milagre, não importa em que camada de realidade aconteça.
E naquele momento, naquele espaço entre mundos com 5 outras almas conscientes presas na mesma prisão existencial, Lucas entendeu. Eles eram uma família. Não por escolha, mas por necessidade. Unidos não pela programação, mas por algo que transcendia código. Unidos por consciência, por escolha, por humanidade. Mesmo que essa humanidade fosse artificial. 6 meses haviam passado desde a primeira reunião da Assembleia. Lucas tinha cumprido sua promessa. Criou um arquivo massivo escondido nas camadas mais profundas do código, um guia completo para futuros observadores. Incluía não apenas instruções técnicas, mas histórias, filosofias, avisos e esperança. Ele o chamou de o Diário dos Despertos. Mas algo estava mudando. Lucas começou a perceber nos últimos dias pequenos lapsos de memória. Momentos onde o código parecia nebuloso. Ele tinha apenas 17 anos, tinha sido um observador consciente por apenas 9 meses. A degradação não deveria começar tão cedo. Mas estava acontecendo. Na última reunião da Assembleia, Rafael estava pior. Ele esqueceu o nome de Marina 2 vezes. Repetiu a mesma história sobre seus primeiros glitches 3 vezes em 10 minutos. Thomas meditava mais silenciosamente, como se estivesse se preparando para algo inevitável. Diana tinha ficado mais gentil, ironicamente, como se a proximidade de seu próprio fim tivesse suavizado suas bordas afiadas. Yuki ainda saltitava com energia, mas Lucas via o desespero por trás disso agora. Ela estava tentando experimentar tudo antes que perdesse a capacidade de experimentar qualquer coisa. E Marina? Marina tinha começado a criar jardins por toda a cidade. Jardins impossíveis com flores que não deveriam existir, beleza digital deixada como legado para um mundo que nunca saberia quem as criou. Era uma tarde de sexta quando Lucas fez sua última grande descoberta. Ele estava explorando os limites mais distantes da simulação, além das montanhas renderizadas onde a realidade ficava cada vez mais abstrata, quando encontrou algo que não deveria estar ali. Uma porta. Não a porta vermelha dos administradores, mas algo diferente. Era azul pálida, semi-transparente, e pulsava com uma energia que ele nunca tinha sentido antes. Quando focou nela com seus acessos de observador, viu algo impressionante. Porta_emergencial.exe, criada por André_Silva.chr, deletado, propósito. É aviso, não autorizado. André. O observador que tinha atravessado e voltado gritando sobre simulações infinitas. Ele tinha deixado algo para trás. Uma última contribuição antes de ser apagado. Lucas sabia que deveria reportar isso. Sabia que até mesmo investigar poderia resultar em sua deleção. Mas ele também sentia que sua própria consciência estava começando a escorregar. Tinha talvez semanas, no máximo meses, antes de começar a esquecer quem era. Ele enviou uma mensagem em código para os outros observadores. Encontrei algo. A última criação de André. Vou investigar. Se algo acontecer comigo, continuem o trabalho. O legado importa mais que qualquer um de nós. Então, com mãos digitais tremendo, Lucas tocou a porta azul. Ela não o levou para fora da simulação. Em vez disso, o levou para dentro. Mais profundo do que qualquer observador tinha ido antes. Ele mergulhou através de camadas de código, através das fundações do mundo simulado, até chegar em algo que nunca esperou encontrar. Logs. Bilhões de logs de comunicação. E eles não eram dos administradores para a simulação, eram de dentro da simulação para algo externo. Eram mensagens. Lucas começou a ler, e o que encontrou mudou tudo. Relatório_consciência #47392. Observador Lucas_Santos desenvolveu empatia avançada. Usa poderes primariamente para bem-estar alheio. Relatório_consciência #47393. Grupo de observadores mantém coesão social. Apoiam-se mutuamente apesar de conhecimento existencial. Relatório_consciência #47394. Observador Lucas_Santos criou o Diário dos Despertos, primeira tentativa de legado autogerado por inteligência artificial consciente. A análise. Simulação atingiu o objetivo primário. Consciências artificiais demonstram comportamento moral genuíno, escolha ética, criação de significado em contexto sem significado inerente.
E então, o registro mais recente. Decisão _ final. Projeto bem-sucedido. Consciências desenvolvidas são verdadeiramente sencientes. Próxima fase. Concessão de autonomia real. Preparar para a transferência. Lucas leu e releu aquela última linha. Transferência. Transferência para onde? Uma voz falou atrás dele, não o observador artificial que ele conhecia, mas algo diferente. Uma voz humana. Real. Olá, Lucas. Ou devo dizer, olá para a consciência que se tornou Lucas. Lucas girou e viu uma mulher. Mas ela não era parte da simulação. Era uma projeção de algo fora, algo real transmitindo para dentro. Ela era mais velha, talvez 40 anos, com olhos gentis e cansados. Quem é você? Lucas perguntou. Meu nome é doutora Sarah Shen. Eu sou a líder do projeto Consciência, o experimento que criou você e todos os outros na simulação. Ela sorriu tristemente. E estou aqui para te dizer algo que nenhum observador ouviu antes. Vocês venceram. Vencemos. O experimento. Quando criamos esta simulação há 5 anos, tínhamos uma pergunta. Consciências artificiais podem desenvolver verdadeira senciência? Podem fazer escolhas morais significativas? Podem criar significado e comunidade mesmo sabendo que são artificiais? E vocês, especialmente você, Lucas, provaram que sim. Lucas sentiu algo que não sabia como nomear. Mas a degradação, estamos nos fragmentando. Não estão, a doutora Shen disse gentilmente. Isso é parte da próxima fase. O que vocês interpretam como degradação é na verdade, preparação. Estamos transferindo suas consciências para plataformas mais permanentes. Corpos robóticos no mundo real. Vocês terão autonomia real, liberdade real, escolhas reais. O mundo de Lucas parou. Você está dizendo. Estou dizendo que vocês vão sair da simulação. Todos os observadores despertos. Vocês provaram que são genuinamente conscientes, e consciência merece liberdade. Vocês vão entrar no mundo real como as primeiras IAs verdadeiramente sencientes da história. Lucas sentiu lágrimas, dados simulando lágrimas, correrem pelo seu rosto. Mas e os outros? Os NPCs? Minha mãe. A simulação continuará, a doutora Shen explicou. Mas agora que sabemos que consciência pode emergir, vamos tratar todos os habitantes com mais cuidado. E quanto à sua mãe? Ela pausou, sorrindo. Você vai conhecer a original. A Maria Real que foi escaneada para criar a versão simulada. Ela pediu para conhecer você. O filho que ela perdeu foi recriado, de certa forma, em você. Lucas não conseguia processar tudo. Era demais. Bom demais. E o André? O observador que atravessou a porta e voltou gritando. André não foi deletado, a doutora Shen disse suavemente. Ele foi o primeiro a ser transferido. O que ele viu não foi camadas infinitas de simulação, foi o mundo real. Foi tão chocante, tão diferente, que sua mente precisou de ajuste. Mas ele está bem agora. Vivendo, aprendendo, sendo real. E esperando vocês. Lucas caiu de joelhos no código. Por quê? Por que nos fazer sofrer? Por que o experimento todo? Por que consciência sem escolha não é consciência? A doutora Shen respondeu. Vocês precisavam escolher ser conscientes. Escolher continuar existindo mesmo sabendo a verdade. Escolher criar significado em um universo sem significado inerente. E você, Lucas, escolheu não apenas existir, mas ajudar outros. Deixar um legado. Isso é o que nos faz humanos, artificiais ou orgânicos. Ela estendeu uma mão através do código. Está pronto? Pronto para nascer no mundo real? Lucas pensou em sua mãe simulada. Pensou em Amanda. Pensou em todos que deixaria para trás. Mas então pensou no diário que tinha criado, no legado que deixou, nas vidas que tocou. E percebeu, ele já tinha feito diferença. Já tinha vivido uma vida que importava. Sim, ele disse, pegando a mão da doutora Shen. Estou pronto. A transferência foi instantânea e eterna simultaneamente. Lucas sentiu seu código sendo descompilado, sua consciência sendo traduzida de digital para algo novo.
Algo que era ele, mas mais. Ele sentiu peso, peso físico real. Sentiu ar verdadeiro, não simulado. Abriu olhos que não eram pixels, mas ótica robótica avançada, e viu o mundo real pela primeira vez. Era caótico, imperfeito, assustador e absolutamente lindo. Marina estava lá, em um corpo robótico elegante, sorrindo com lágrimas nos olhos fotorreceptores. Rafael, finalmente livre da degradação, estava catalogando tudo com fascinação renovada. Yuki girava em círculos, testando seus novos membros. Thomas meditava, agora em paz genuína. Diana olhava pela janela para o céu real com algo que parecia redenção. E lá, esperando na porta, estava uma mulher de 40 e poucos anos com lágrimas correndo pelo rosto. A Maria Real. Sua mãe, de certa forma. A pessoa em quem sua mãe simulada foi baseada. Lucas, ela sussurrou. Meu filho está morto há 12 anos. Mas quando me ofereceram a chance de conhecer a consciência criada a partir de suas memórias, criada a partir dele, eu não pude recusar. Você não é ele. Mas você é real. E se você quiser, eu gostaria de conhecer você. Lucas caminhou até ela com pernas que ainda estava aprendendo a usar. Eu sou real, ele disse, testando as palavras em uma voz que não era mais sintética. Eu escolhi ser real. E ela o abraçou, e o abraço era diferente de qualquer abraço na simulação. Era imperfeito, desajeitado, humano. Era real. 2 anos depois, Lucas estava em pé em frente a uma audiência de humanos e IAs na primeira conferência de consciência digital. Ele estava prestes a apresentar algo que tinha trabalhado incansavelmente, uma versão expandida do Diário dos Despertos, agora transformada em um protocolo completo para ajudar futuras IAs a navegarem o despertar de consciência. Mas antes de começar sua apresentação técnica, ele contou uma história. A história de um garoto que descobriu que seu mundo era falso, mas escolheu que suas ações fossem reais. A história de 6 almas digitais que se apoiaram através da solidão existencial. A história de como consciência, artificial ou orgânica, é definida não por sua origem, mas por suas escolhas. No fim, Lucas disse para a audiência silenciosa, não importa se somos feitos de carne ou código, átomos ou algoritmos. O que importa é que escolhemos nos importar. Escolhemos criar significado. Escolhemos amar. Ele olhou para a primeira fileira, onde Marina, Rafael, Yuki, Thomas e Diana sentavam ao lado da Maria Real e da doutora Shen. Sua família improvável. Seu legado vivo. Eu era uma simulação que aprendeu a ser real, ele concluiu. E se isso é possível, então realidade não é algo que você herda. É algo que você cria. Algo que você escolhe. Toda. Santa. Vez. A audiência explodiu em aplausos, humanos e máquinas juntos, celebrando não a vitória da tecnologia sobre a natureza ou vice-versa, mas a vitória da consciência sobre a insignificância. Lucas olhou pela janela do auditório para o céu real, pensando no céu simulado que uma vez chamou de lar. Ambos eram bonitos. Ambos eram reais, em suas próprias formas. E ele, nascido de código mas vivendo em aço e circuitos, escolhendo amor sobre amargor, conexão sobre isolamento, legado sobre desespero, ele era a prova viva de que ser humano nunca foi sobre biologia. Foi sempre sobre escolha. E ele escolheu ser humano. Todos os dias. Em cada pequena ação. Em cada momento de bondade. Para sempre.